Bom dia, paz do Senhor Jesus, minhas queridas amadas irmãs. É uma alegria enorme poder falar com vocês através desta ferramenta, desse vídeo. E eu estou aqui a convite da pastora Simone para compartilhar um pouquinho de um texto bíblico com vocês, algo que está no meu coração e que eu tenho transformado em oração. Está aqui Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, vou ler alguns versículos. Nos diz a palavra de Deus: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois estavam o esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou cercado pela multidão. Eu vou pular alguns versículos aqui e vou para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Queridas, eu não sei se alguma de vocês está vivendo, como é que está passando, né? Eu acho que cada uma de nós está tendo uma experiência nesse tempo, que pegou todo mundo assim de uma forma tão inesperada, né? O mundo pegou o mundo mesmo, não é nenhuma maneira de dizer, porque às vezes a gente fala todo mundo, né? Mas pegou o mundo mesmo, assim, de surpresa, né? Essa epidemia, né? Estão sendo chamados de pandemia, porque já virou mundial, então é pandemia. O coronavírus, e junto com o coronavírus veio aparecer um tanto de coisa, sabia? Eu fico pensando às vezes que a gente está vivendo uma crise não só econômica, não só uma crise na questão, né, da doença, mas uma crise humana, uma crise onde o coração do homem está se mostrando de uma forma tão cruel em muitos lugares, não é? Então é isso. Não sei como cada uma de vocês está vivendo esse tempo, o que tem acontecido na casa de vocês, o que tem acontecido na família de vocês, eu não sei. Eu quero falar um pouquinho sobre a família e a casa desse homem, não é? Eles estavam em crise, em uma crise muito, assim, ela já estava difícil, não é? E de repente ela se tornou impossível. Ele, quando chega até Jesus, esse homem chamado Jairo, que a palavra nos diz que era um líder da sinagoga, um homem responsável pela liturgia, pelo ocorrido ali da sinagoga, ele chega até Jesus e no livro de Marcos vai dizer que, no segundo evangelho de Marcos, vai dizer que ele se prostra aos pés de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Havia ali uma multidão, mas ele vai até Jesus, ele consegue chegar até Jesus e ele compartilha com Jesus. E é interessante que ele fala: Jesus, vem na minha casa. No Evangelho de Marcos ele diz: vem na minha casa, coloca a mão sobre a minha filha, ela está muito doente, ela está morrendo e o Senhor vai curar. E nos diz a palavra que imediatamente Jesus já começou a acompanhar Jairo. E no meio do caminho, a caminho da casa de Jairo, nós sabemos que Jesus ele é tocado por uma mulher, não é? Que também saiu da sua casa, na certeza de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E realmente foi isso que aconteceu. Ela toca em Jesus e a hemorragia que ela tinha já há 12 anos, na hora estancada. E Jesus então para conversar com aquela mulher. Não é? Jesus para conversar com aquela mulher, e o versículo 49 diz o seguinte: que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, vem alguns mensageiros da casa de Jairo, não é? Dizendo para ele, eles trazem essa mensagem: sua filha morreu. Sabe, irmãs, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu e meu esposo passamos por um momento muito difícil, muito parecido com esse de Jairo.
Nossa filha mais velha, grávida do primeiro filho, ela teve uma complicação no final da gravidez, já entre o 7º e o 8º mês de gravidez. Ela teve uma situação que é chamada de síndrome de HELP, e assim, é raro a mãe e o filho sobreviverem a esse síndrome de HELP. Nós não conhecíamos, nossa filha foi o primeiro caso que nós ficamos sabendo. E aí quando meu genro foi com ela para o hospital, a pressão já estava muito alta, né? Ela já estava afastada por algum tempo em casa, e quando ele chega no hospital, ele tem uma palavra da médica. Ela disse assim: olha, nós vamos tentar salvar a mãe. Não é certo que nós salvamos a mãe e nem a criança. A criança, então, é quase que impossível, mas nós vamos tentar. E então, com essa palavra, eles entraram no centro cirúrgico. E eu confesso para vocês que foi o momento mais angustiante da minha vida. A gente assim só conseguia falar: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Então, quando eu li esse texto esses dias, eu me coloquei no lugar desse homem, porque eu me lembrei desse episódio. Senhor, tem misericórdia de nós. Ele estava falando isso: Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem na minha casa, Senhor, coloca as mãos sobre a minha filha. E era isso que eu pedia: Senhor, entra ali naquele centro cirúrgico. E depois, quando ela foi para a UTI, Senhor, entra ali naquela UTI. E aí, queridos, quando a situação já parecia difícil para aquele homem, ela se tornou impossível, porque esses mensageiros vêm e eles dizem para Jairo: olha, tua filha morreu, não adianta mais pedir nada para Jesus, não adianta. É interessante que eles não trazem só a mensagem, eles até aconselham Jairo, né? Desiste, deixa quieto esse negócio de falar com Jesus, não é? Mas Jesus, queridos, estava ali. Ele ouviu a mensagem daqueles homens, ele ouviu o conselho daqueles homens, e ele fitou em Jairo, e ele disse: Jairo, não tenha medo, creia, e a tua filha vai ser curada. Sabe, Jairo, aquela fé que você teve quando você saiu da tua casa e veio até a minha presença, quando você veio me buscar, Jairo, permanece, que o restante é comigo. Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus já tinha o resultado. Queridas, hoje não é diferente. Jesus já tem o resultado. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas uma coisa é certa: Deus já tem o resultado de tudo isso. Deus já tem o milagre que você precisa. Tão somente vá até Jesus. Você não precisa ir na praia. Jairo teve que ir lá na praia, né? Jesus tinha ancorado o barco, ele estava lá na praia. Você não precisa ir na praia. Você vá até a porta, vá até o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fale com Jesus: Senhor, vem aqui na minha casa. Jesus, o Senhor toca na minha filha, toca no meu filho, toca no meu esposo. Senhor, toca na minha mãe. Eu não sei qual é hoje a pessoa que está precisando de um toque de Jesus. Talvez seja você mesma. Talvez seja você mesma. Sabe, vai até Jesus e fala: Senhor, venha na minha casa e toque, porque com seu toque minha filha vai ser curada, meu genro vai ser curado, ele vai ser salvo. Talvez o que você está precisando, o milagre que você está precisando hoje que Jesus faça, não é um milagre de cura física, mas é uma cura na alma. De repente é a salvação de alguém, é a libertação de alguém que está trazendo tanto sofrimento para o teu coração, sabe? Tantas mensagens, às vezes tantas pessoas que disseram para você: não adianta mais você orar por esta causa, não adianta, você está vendo, todo mundo está passando por isso. Quem é você? Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não está preocupado com estas mensagens, e Ele não quer que você também fique. Ele disse para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E o milagre, quem vai fazer é Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Creia, continue buscando, continue acreditando que o milagre, quem faz é Ele, o impossível, quem faz é Ele. Nós estamos vivendo um momento em que os governantes, entre as autoridades, eles não conseguem nem se encontrar, não conseguem nem se organizar, eles conseguem estar juntos. Agora tem uma coisa certa:
Deus, Ele é presente, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar, assim como Ele não decepcionou Jairo. E depois tem todo um desfecho essa linda história. E essa linda história é a sua linda história também. Que você possa continuar acreditando na palavra, na promessa de Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Essa é a minha palavra para você nessa manhã. Deus nos abençoe.